categoria funções de texto. Na aula de hoje veremos 4 funções. Função maiúscula, né, converte o texto em letras maiúsculas. A função minúscula, que converte o texto em letras minúsculas. A primaiúscula, que coloca a primeira letra de cada palavra em maiúscula, tá? E a função texto, que formata um número e converte um texto específico. Função maiúscula bem simples, a sintaxe dela só tem um argumento que é obrigatório. Nele eu vou apontar qual é o texto que eu quero converter para a letra maiúscula, tá? Eu tenho um exemplo aqui bem simples, chamei a minha função maiúscula, apontei a célula de texto em questão, que é a B14, onde tem o texto total de rendimentos. Percebe que ele retorna para mim, ela já convertida em letras maiúsculas. A função minúscula, muito similar à maiúscula, né? Ela possui só um argumento obrigatório, onde eu vou apontar o texto. Mesmo exemplo aqui, chamei a função minúscula, apontei o texto que é a célula B33. Reparem que ele converte todas as letras em minúsculas, tá? E por fim, a função primaiúscula, né? Ela só tem um argumento também, que é obrigatório. O texto entre aspas, tá? Uma fórmula que vai retornar o texto ou uma referência a uma célula que contém o texto que você deseja colocar parcialmente em maiúscula. Então aqui chamei a função aqui no exemplo, primaiúscula, defini a célula, né, B52. Repare que aqui ele vai converter, né, o D e o R em letras maiúsculas, né, que são as primeiras letras de cada palavra aqui, ok? Função texto é bastante utilizada. A sintaxe dela também é bem simples. Eu tenho 2 argumentos obrigatórios. O primeiro é o valor que você deseja formatar, né, apontar na célula que você quer formatar. E o segundo é o código de formatação que você deseja aplicar. Tem diversos exemplos aqui, veremos alguns. Primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho esse valor dessa célula aqui, 4.567,89. Eu quero converter ele e deixar ele numa saída, como está aqui no resultado, né? O símbolo de R e o cifrão. Eu quero que ele esteja separado, né, por ponto a cada 3 casas aqui, né? E vírgula com 2 números decimais. Vamos ver como que ficou essa função. Chamei a texto, defini o meu valor, que é a célula B17. E qual o formato de texto? Reparem, entre aspas eu coloquei o R e o cifrão, que vão ser, né, os caracteres vão ficar anteriores à célula editada. Coloquei para ele aqui a forma de formatação, hashtag, ponto, hashtag, que significa para ele separar, né, a cada 3 pontos os milhares, tá? E defini para ele também 0,00, que indica 2 números decimais, tá? Repare que isso aqui, se eu inserir mais caracteres aqui, ele continua deixando separado a cada 3 casas um intervalo com um ponto, ok? Vamos ver mais uma outra aplicação aqui. Eu tenho aqui uma célula com a data, tá? E eu quero converter esse formato de data para apenas 2 numerais no ano. Então eu vim cá, chamei a função texto, apontei a célula onde está essa data, né? E defini qual o formato de texto. Então, entre aspas duplas, eu coloquei, né, dia, dia, mês, mês e ano, ano, né, indicando quantos caracteres eu quero em cada um, ok? Mais exemplos aqui. Eu tenho a mesma célula indicada ali, com a data, tá? Agora eu quero formatar o texto para ele me apresentar o dia de hoje, segunda, terça ou quarta-feira. Para isso eu vou utilizar o código, né, entre aspas duplas, DDDD, ok? Sempre que você precisar fazer uma formatação específica, o ideal é que você procure nas ferramentas auxiliares aqui, ou a ajuda do Excel, ou no próprio suporte do Excel. Lá você vai ter todas as formas de codificação possíveis dessa função, tá? Aqui eu estou passando as mais comuns. Eu tenho uma outra também, eu quero apontar ali, né, a célula 19, ali eu estou com a função agora, né, onde ele me dá a data e a hora. Eu quero pegar e converter essa célula em apenas hora, tá? Então o que eu faço ali? Chamei a minha célula, G19, que é a célula que está com data e hora. E qual o formato que eu coloquei para ele? Hora, 2 caracteres, minuto, 2 caracteres e segundo, 2 caracteres. Então ele converte aquela célula para mim só no formato de hora, ok? Mais algumas outras aplicações aqui. Aqui eu estou apontando para a célula B19, ela tem um valor decimal, né? E eu vou pedir para ele converter esse valor decimal em fracionário. Como eu faço isso? Aqui eu indiquei a célula, né, que eu estou apontando, e o formato de texto.
Aqui eu vou colocar para ele, né, a hashtag, separei com o espaço e coloquei os argumentos especiais de interrogação, tá? Aqui ele vai entender que é para mim converter aquele número em um número fracionário inteiro, né, com um número inteiro aqui, tá? Percebe que se eu não colocar aqui a hashtag, ele me gera, né, a fração sem um caractere inteiro, tá? Bastante útil. Outra função interessante também eu quero inserir zeros à esquerda de um determinado número, né? Ele está apontando para essa célula aqui, vou só voltar à configuração. Então o que eu coloco? Ó, apontei a minha célula ali, B17, e coloquei o formato de texto. Ó, quantos zeros eu quero aqui à esquerda, né? Aqui eu indiquei 7 zeros e 2 depois da vírgula. Então ele converte aquela célula adicionando os zeros à esquerda. Tá? Uma outra configuração que eu utilizei aqui é para telefone. Então eu coloquei aqui na célula E17 um número de telefone, tá? Sem estar separado por parênteses, nenhuma formatação, nem nada. E vim cá e apontei a função. Então indiquei a célula que eu quero formatar e qual o meu formato de texto. Então entre aspas duplas eu coloquei aqui, né? Entre parênteses os dois primeiros numerais com hashtag. Separei com espaço, coloquei os 5 próximos. Espaço hífen, espaço e os 4 caracteres. Neste formato ele já entende e converte agora aquele número numa forma mais visual do telefone.